resgate e salvação. Amém, boa noite. Já fazia um tempinho, né, que a gente não louvava aqui, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todas as mamães que estão aqui, que vieram juntamente com nossa família IBCL adorar o Senhor, juntamente com os seus filhotes, com seus bebês, né, com essas nossas crianças aqui, que fazem parte também da nossa igreja. E sintam-se à vontade, tá bom? E sejam todas bem-vindas. Vamos lá. Vamos ficar de pé? Segura aí a mãozinha do seu filhinho. Vamos adorar o Senhor? Quem não souber a letra, tá? Pode aí adorar o Senhor, falar com o Senhor nessa noite. Amém, Senhor. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio pra sarar a dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Amém, Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as mamães que se encontram aqui, cada filho, Senhor, que está aqui te adorando nessa noite. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Filho, você tem que amar muito a sua mamãe, porque ela te amou desde o ventre. E o Senhor ama ela, e eu sei que cada um de vocês também ama a mãe de vocês.
Então, que vocês possam abraçar as mães de vocês, porque hoje é o dia especial, é totalmente dela. Obrigada, Senhor. Boa noite. Nós do Ministério de Recepção também gostaríamos de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, que o Senhor Jesus possa estar abençoando cada uma. Em especial aqui a nossa irmã Sandra, a esposa do nosso pastor. Nós também gostaríamos de desejar um feliz Dia das Mães para você, com todo amor e carinho. É o que desejamos no nosso ministério para você. E a gente trouxe uma pequena lembrança do nosso Ministério de Recepção. Ai, obrigada. Vocês viram aí? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui e chamar a minha mãe aqui. Quem é que falou isso? Não chora não, mãe, porque senão... Fazia parte do ensaio, não saía assim. O pastor, ele colocou lá no grupo que quem quisesse uma oportunidade para homenagear a sua mãe e quisesse vir dar uma palavra aqui, poderia ficar à vontade. E aí eu disse, não, eu quero. Não posso perder essa oportunidade de homenagear alguém tão especial para mim. Eu só tenho a agradecer pela sua vida, por tudo que a senhora já fez por mim e ainda faz. Passamos por muitos momentos difíceis. E a senhora é um exemplo para mim de garra, de força, de determinação. Para a senhora não tem momento difícil. Eu fico até perguntando que a minha mãe sempre, vocês sabem, né? Alegre, espontânea, ela sempre está disposta a fazer tudo, a ajudar. E às vezes eu sou mais quietinha. Aí eu tenho que ficar controlando. Mãe, por favor, calma. E eu fico feliz por a senhora ser assim, porque quando a senhora sendo assim, a senhora é um exemplo para mim, de alegria, de sempre ser contagiante, de ser feliz, de não deixar que nada abale a senhora. Então, eu sou muito feliz por Deus ter escolhido a senhora para ser a minha mãe. Eu acho que Deus sabe de todas as coisas e para mim... a escolha dele foi perfeita. Então, eu amo a senhora. Vou agradecer, né? Filha. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, né? 3 filhas que eu amo muito. E a quarta filha lá, ó, minha mãe, 70 anos, que mora comigo. Então, é um privilégio muito grande, entre todos os filhos, ela vem morar comigo, né? Então, assim, a mãe tem vários filhos, mas ela escolhe um para cuidar, né? E os filhos, né, que queiram sua mãe do lado, que é um privilégio muito grande você ter a oportunidade de estar cuidando dela até os momentos. Porque a vida sobe, mas depois ela desce. A gente se torna criança novamente. E esse cuidado que é típico e materno nosso, é que a gente tem que carregar. Muitas vezes as mulheres, mas tem grandes homens que também têm esse instinto para cuidar das suas mães, dos seus pais. Isso é um instinto materno que é presente em todo ser humano. Que ele possa prevalecer no coração de vocês, para que você possa dar esse cuidado aos seus pais. Mãe, pai, enfim, a pessoa que você ama, a pessoa que você tem esse cuidado. E eu quero estar com muita saúde para estar cuidando de vocês 3, mais a minha mãe, e sempre nessa disposição, sempre com essa alegria, não baixando a cabeça, não se deixar bater, porque mãe é isso. É o cacto que se junta sim. A taça se quebra, mas a gente sempre está ali firme para poder estender a mão para os nossos filhos, para os nossos amigos. Mãe é isso. Obrigada.
algum filho que queira, assim, falar alguma coisa para a mamãe? Tem espaço para 2. Não precisa, assim, empurrar o outro, não, tá? Tem algum... Tem alguém que queira vir aqui, um corajoso, para falar aqui alguma coisa para a mãe? Eita! Vem, Anderson. É bonito esse menino, meu Deus do céu. Oi, boa noite, igreja. Bom, primeiramente eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui. Especial para minha mãe, que não está aqui hoje, né, mas está lá na igreja que ela congrega. Agradecer a vida dela, louvar o nome do Senhor pela vida dela. Porque graças às orações dela, né, eu também estou aqui hoje nessa igreja, congregando junto com essa família maravilhosa que eu tenho, que são vocês. E hoje eu quero agradecer pela vida da Dona Ivone, né, que aqui nessa igreja ela é a minha mãe, entendeu? E eu quero dizer que eu amo muito ela, eu amo a família dela, eu amo todos vocês que estão aqui, mas eles são muito especiais para mim, é isso que eu queria dizer. E também desejar um feliz Dia das Mães para minha esposa, né, que é a mãe dos meus bacuris que estão lá em casa. Tem mais alguém? Não? Tem. Boa noite, igreja. Bom, assim como o Anderson, né? Ele escolheu Dona Ivone como a segunda mãe. E todos sabem que é o segundo domingo do Dia das Mães e a minha. E eu acho que aqui, a pessoa mais próxima que eu posso dizer que tenho como mãe também é Dona Ivone. Então, Dona Ivone, é para a senhora. Eu não fiz maquiagem hoje. Esse negócio tá ficando complicado, né? Agora vou chamar a próxima atração. Vai ficar de pé? Mamãe, agarre aí na mão do seu filhinho, que vai vir mais uma musiquinha para vocês. Eu acho que a mamãe também, outra mamãe vai chorar, mas tá bom. Vai lá. Ou a mesma mãe, né? Boa noite, igreja. Primeiramente, gostaria de desejar Feliz Dia das Mães a todas as mães presentes, mas em especial a minha mãe. Feliz Dia das Mães, te amo muito. Essa homenagem é para você. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda
abençoe sua vida. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Te amo, mãe. Podemos assentar um instante, por favor. Esse nossos irmãos emocionam a gente, né? Tem mais algum dos irmãos presentes ou algum dos nossos convidados que gostaria de aproveitar a oportunidade, o momento e demonstrar publicamente o quanto sua mãe é importante para você, testemunhar para os seus irmãos em Cristo que você realmente ama a sua mãe, se importa com ela, que ela... Pode vir, por favor, tá bom? O Maicon. Boa noite, igreja. Eu não sou muito sentimental, mas tanto que eu não demonstro muito meu amor pela minha mãe, mas eu senti, principalmente essa semana, a necessidade de agradecer pela vida da minha mãe, porque essa semana um colega nosso de infância, meu e do Felipe, que morava na nossa rua, que a gente vivia na casa dele quando a gente era criança, brincava junto, ele foi preso, né? E fora isso, eu descobri uma notícia também de que um outro colega também de infância, que era nosso vizinho, também está morando praticamente na rua, tá viciado em drogas. E assim, eram pessoas que viviam nas mesmas condições que eu e o Felipe, na mesma rua ali, brincava todo mundo junto ali. A diferença do que aconteceu comigo com o Felipe para eles é justamente a mãe, né? Foi a minha mãe. Que a minha mãe, quem conhece sabe como ela era severa aí, como ela era bem rígida, até hoje, né? De vez quando ela ameaça dar uma taca na gente aí. Mas, então, eu tenho muita gratidão pelo que minha mãe fez pela gente. Porque só Deus sabe as enrascadas que ela já livrou a gente, né? Pela criação que ela deu pra gente. A gente já escapou de muita coisa. Talvez não estaríamos nem aqui se não tivesse sido a nossa mãe. Ela fez muito pela gente, mesmo tendo tão pouco, né? Então, eu agradeço a Deus hoje pela criação que ela nos deu, por tudo que ela fez, porque, como eu falei, né? Talvez não estaríamos aqui, talvez estivéssemos lá hoje, essa semana, como aconteceu com esse cara, ou na rua, como esse outro exemplo, né? Que não tiveram, infelizmente, não tiveram uma mãe que fez por eles o que a nossa mãe fez pela gente.
E eu também quero agradecer pela vida de uma outra mãe que entrou na minha vida há mais ou menos uns 2 anos, que é a dona Ana, que para mim hoje ela é uma mãe, que quem conviveu comigo nesses últimos tempos sabe como ela me ajudou e praticamente me adotou, né? No momento que eu mais precisei assim de alguém, ela me ajudou sem pedir nada em troca, né? Sendo que era eu que estava invadindo o espaço dela, né? E mesmo assim ela me ajudou, abriu as portas da casa dela. Pra quem não sabe, teve uma época aí, quando eu estava no curso de formação, que eu fiquei praticamente sem lugar para morar. E a dona Ana abriu as portas da casa dela. Era ela quem acordava de madrugada, às vezes, pra me ajudar. Às vezes lavava minha roupa quando chegava todo sujo lá do curso. Passava. Então, ela com certeza hoje tem um lugar muito especial no meu coração. E eu amo como se fosse uma mãe pra mim. Então, feliz Dia das Mães pra senhora. Também. Maico, você tem de agradecer mesmo, porque não é toda mãe que dá sua filha também de presente, né? Então isso tem de agradecer muito. Mais alguém quer aproveitar esse momento, esse espaço, gente? Lembrando que uma vez por ano que a gente, né, tem esse momento de dizer o quanto nossas mães são importantes, o quanto nós a amamos. O espaço é seu se você quiser vir aqui. Senão eu vou para nossa próxima apresentação. Gostaria, né, de agradecer a minha mãe. Queria que ela subisse aqui em cima, por favor. Eu não preparei nada, até porque, né? Mas eu queria lhe agradecer por todos os momentos comigo, por todas as conversas, por todos os conselhos, porque eu sei que eu não sou fácil, eu sou uma pessoa bem difícil. E eu coloquei um texto lá no meu Instagram, né? E eu falei que quando as pessoas falam, nossa, você parece muito com sua mãe, eu levo como um elogio muito grande, porque eu sei cada coisa que a senhora passou. E eu sei que a senhora é a pessoa mais forte no mundo para mim, porque poucas e boas a senhora passou e a senhora permaneceu firme, forte. Não importa os meus erros, não importa quando eu fale, a senhora está sempre lá comigo para me levantar. Aí a senhora briga comigo, aí depois a senhora me apoia, entendeu? Mas eu quero lhe agradecer por todos esses momentos. A senhora é a melhor mãe do mundo para mim. E é a pessoa que eu quero ficar pelo resto da vida comigo. A coisa mais linda do mundo, cacheando seu cabelo. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Minha mãe nem está aqui, gente. Mas, assim, eu quero muito agradecer porque é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ouvir do filho da gente, né, de qualquer pessoa que ela ama, porque a vida é tão curta. E é muito satisfatório. Mas, apesar da minha mãe não estar aqui, realmente, as minhas filhas, elas dão um pouco de trabalho, né? Assim como eu também já dei trabalho à minha mãe. Mas tem uma pessoa que as minhas filhas, elas também são o que são, porque ela também sempre esteve do meu lado, desde que eu tive elas, que é a minha sogra. Então, eu gostaria de agradecer muito também pela senhora,
porque eu acho que eu não conseguiria criar minhas filhas se eu não tivesse um apoio muito grande. E ela foi o meu suporte, ela foi o meu apoio. Ela que, na verdade, criou as meninas. Sempre que o Neudo precisava viajar e trabalhar, era ela que estava ali do meu lado, e me ajudando. Então, ela também é mãe das minhas meninas. Assim como quando eu me casei, eu também tive ela como mãe. Claro que eu tenho a minha mãe. Hoje ela não está aqui presente. Mas eu gostaria de agradecer muito, dona Miriam. A senhora é uma mãe maravilhosa, uma mãe especial. Primeiro, né, que a senhora criou esse homem maravilhoso, que é meu esposo. Se eu não casasse com ele, também eu não ia ter minhas filhas. Mas, assim, agradecer muito pela sua vida e pela vida de cada mãe que está aqui. Quando eu estava louvando agora há pouco, que eu disse assim, abrace os seus filhos, abrace realmente suas mães, porque a vida ela é muito curtinha. A gente acha que a gente tem uma vida enorme pela frente. Mas, assim, todas as vezes que você tiver a oportunidade de dizer, eu te amo, falar aquilo de coração, faça. Faça enquanto você ainda tem a respirar. Né? Porque depois eu espero que a gente continue falando eu te amo quando a gente se encontrar lá na eternidade. Tá bom? Então, também te amo, dona Miriam. Muito obrigada por ser essa mãe maravilhosa, viu? Parabéns a todas as mães. Amém. Agora eu quero fazer um agradecimento ao nosso Ministério Kids, que preparou uma homenagem para você, mamãe, que está aqui presente, e para as mamães dos Kids. Tá, muito obrigado. E nós vamos agora para essa singela homenagem. E depois a gente volta e continua. Olha o povo indo fazer a programação, preparar a programação do Dia das Mães. O que nós comemoramos no segundo domingo de maio? O Dia das Mães! Quem pode me dizer o que a mamãe faz que você mais gosta? Ah, já sei! Gosto quando ela brinca comigo e eu faço tudo que ela mandar. Gosto quando ela faz e eu faço. Quem gosta da comida da mamãe? Eu! Qual é a comida que ela faz que vocês mais gostam? Eu gosto de... Eu gosto de calabresa. Calabresa. Carne assada. Carne moída. Feijão, muito bem. Macarronada. Eu comia arroz, feijão e carne. Qual é o carinho que a mamãe faz pra você que você fica todo bobo? Ah, já sei. Carinho nas costas. Carinho nas costas? Carinho da cabeça. Na cabeça? Ela faz cafuné assim na cabeça? É? Fala, Amanda. Nas costas. E tu, Arthur? Na mão? Renan, o que é que a mamãe faz que tu fica todo bobo? No pescoço, Vitinho? Na cabeça? Ai, que legal. Oi, amor. Na costa? Que legal. Ela foi na cabeça e na orelha. É mesmo? Quando a mamãe diz assim, Celine, você não pode ir lá pro quintal. E a Celine vai pro quintal, acontece alguma coisa e quando ela volta, qual é a palavrinha que a mamãe fala pra ela? Ah, tem que obedecer. Fala. Não pode obedecer. Batia. Ela diz bem assim, ó, eu te
Avisei. Não é que a mamãe fala pra você? Eu amo a minha mãe porque ela... Maju, ela te agradou? Eu amo minha mãe porque ela me faz carinho. Eu amo minha mãe que faz comida. Eu amo minha mãe porque ela faz carinho em mim. Crianças, vamos fazer uma coisa bem gostosa. É pra dizer vamos, tá? Tem que gravar esse make-off aqui, os bastidores aqui. Vai de novo. Vamos fazer uma coisa bem gostosa para nós darmos para nossas mães no Dia das Mães. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Gente, você não sabe o quanto foi divertido gravar esse vídeo. O quanto é interessante estar com as crianças interagindo. E nesse momento agora, mamães, aquilo que eles produziram vai ser entregue para as senhoras. Se tiver meio lambido, melado de alguma coisa, tá? Foi assim, sabe como é que é, né? Então, oi? Eu queria chamar as crianças dos Kids, por favor, para vir aqui na frente comigo para fazer a entrega, tá bom? As crianças que fazem parte dos Kids, vem aqui na frente, por favor, tá bom? Para você entregar para sua mamãe, dar um abraço, dar um beijo nela. Diga para ela, aproveite e diga pessoalmente, diga, mamãe, eu lhe amo, tá bom? Amo muito a senhora. E está aqui o que eu preparei para a senhora. Para as mães, viu, crianças? Não é para você comer, não, é para a mamãe. E para as mamães convidadas também, não é, dona Sandra? Aí os tios vão entregar para as mamães que estão visitando. Se a senhora é mamãe, está visitando também, eles prepararam para a senhora, tá bom? E mamãe, quando terminar o culto de hoje, não vai embora. Espere um pouquinho que também tem outra surpresinha preparada para a senhora. Lá fora, tá bom? Lá fora vai ser entregue algo também bem gostoso para a senhora, uma forma de nós demonstrarmos o nosso carinho e a importância que a senhora tem, tá bom?
para todos nós. Mesmo a senhora que é convidada, a senhora é muito importante para o seu filho, para a sua família, para o seu lar e principalmente para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então agora nós vamos para a nossa próxima homenagem. Eu creio que vocês podem ficar assim mesmo como estão, não precisa ficar de pé, tá bom? Para vocês refletirem nessa letra, nessa linda canção. Carol. Olá, boa noite a todos. Gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui presentes. Que Deus abençoe vocês, lhe dê sabedoria, porque eu acho que toda mãe precisa de sabedoria para educar os filhos, em especial nos caminhos do Senhor. Essa canção, né, que foi escolhida pelo pastor e pela tia Sandra, ela me lembra muito assim a minha infância. Eu lembro da minha mãe falando do meu avô, eu lembro do meu avô cantando canções assim bem nesse estilo. A gente estava até comentando hoje à tarde. E isso me deu uma lembrança muito gostosa, assim, quando a gente tem essa lembrança da nossa infância com meu avô, a minha mãe junto, ela falando. Então, em especial para minha mãe, o que eu gostaria de dizer que eu lhe amo muito. Eu não quero me alongar muito, porque senão acho que eu não vou conseguir cantar. Então, eu lhe amo muito, a senhora é muito especial em minha vida, a senhora sabe disso. Eu espero que a senhora ainda tenha muitos anos de vida. E eu também espero que um dia eu possa ser, pelo menos, um pouquinho do que a senhora é hoje, com seu exemplo de verdade, de justiça, de não tolerar mentira. Eu sempre falo isso. Minha mãe não tolera mentira. Mentira com ela é um negócio muito sério. Então, eu quero ser essa pessoa que zela pela verdade, que zela pela justiça, que zela pelo que é correto. E, com o seu jeito, a senhora sabe amar. A senhora nos ensinou o que é amar, mas do seu jeito. E cada mãe tem um jeitinho especial. Tem o seu jeito de amar, tem o seu jeito de cuidar. Algumas são mais bravas, outras são mais amorosas, são mais meigas, mas todas são mães, todas amam os seus filhos e desejam o melhor para eles. Então, vamos lá. Essa canção que eu fiz só pra você, com todo o meu amor, desejo agora e sempre, do fundo do meu peito, é grande a emoção, cantar essa canção. Mãe, essência do saber, poço de bondade, luz de todo ser, amor, sinceridade, joia preciosa, intuição, olhar, razão do meu viver. És amor sublime, inesquecível. Você me aconselha, mostrar o caminho certo. Hoje eu reconheço, mudou a minha vida, me deu a direção. No cantinho do saber, você me ensinava, filho, faça bem, o amor é uma virtude. Hoje eu reconheço, mudou a minha vida, me deu a direção. Mas só agora eu sei o quanto foi importante você me aconselhar.
mostrar o caminho certo. Hoje eu reconheço, mudou a minha vida, me deu a direção. No cantinho do saber, você me ensinava, filho, faça o bem, o amor é uma virtude. Hoje eu reconheço, mudou a minha vida, me deu a direção. Agora vocês podiam aproveitar para dar um abraço bem apertado na mãezinha de vocês, né? Feliz Dia das Mães. Bem, gente, mais uma vez, uma boa noite. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você conosco, principalmente você que é mamãe. E como bem disse Carol, aproveite, abrace sua mãe. Eu sei que você faz isso, provavelmente, com muita frequência. Mas, na noite de hoje, aproveite e faça com mais intensidade. Às vezes, a gente diz que se importa, diz que gosta, diz que ama a nossa mãe e tenta demonstrar isso para elas ou para ela. Então, pense sempre assim, porque nem todo mundo teve tempo suficiente para pensar, porque um dia Papai do Céu chamou, recolheu muitas mamães e não deu tempo para a gente demonstrar com palavras. Às vezes, a gente só vai, assim, entender de verdade, como foi dito anteriormente, quando acontecer, né, infelizmente, uma situação na vida da gente, a gente perder, e aí a gente vai conseguir perceber o quanto a gente precisava viver. Acho que a grande parte dos meus irmãos aqui, daqueles que estão presentes, tem a sua mamãe por perto, e alguns até conseguem fazer isso. Mas quando eu digo viver, separar um momento para você preparar uma refeição para sua mãe, em vez dela preparar para você. Pegar uma escova e passar no cabelo dela, em vez dela pentear o seu. É você passar a roupa dela, em vez de ela passar a sua, como sempre foi. Porque nossas mães, elas sempre vão ter a preocupação de querer cuidar. E os filhos, eles até tentam, nós filhos até tentamos demonstrar, mas não fazemos como realmente deveríamos fazer. E eu digo isso hoje porque a grande maioria sabe, eu estou distante da minha mãe, graças a Deus ainda a tenho, e até falei para a Sandra, amor, hoje vai ser um daqueles cultos que eu vou ser bem breve. Eu vou ser bem breve porque eu fico muito sensível. E o tempo faz a gente ficar mais sensível, né? Faz a gente ficar mais mole. E aí, inclusive, esses dias a dona Leila ligou pedindo oração, porque vai passar por mais uma cirurgia no dia do aniversário dela. E eu estou com fé em Deus que tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus, né? E esse tempo todo que eu tenho estado aqui, eu tenho, graças a Deus, aproveitado a companhia de muitas mães, mas tenho aprendido essa lição de que a gente precisa aproveitar a oportunidade, toda e qualquer oportunidade que a gente tem para conviver realmente com a nossa mãe. Não só a questão dos presentes, não só de também orar por ela, mas tirar tempo. Tirar tempo. E hoje, obrigado, dona Lute. Hoje eu queria iniciar incentivando você a isso, tá? Você que é filho, já que não é dia dos filhos, é dia das mães, a fazer isso. A Carol, ela bem disse algo interessante. Ela citou, né? Não importa como são nossas mães, elas não são iguais. Cada uma tem o seu jeito, cada uma tem a sua peculiaridade. Algumas sabem demonstrar amor, outras têm um pouco de dificuldade, mas porque já vieram de uma história, né? De uma história difícil, como filhas, certo? E talvez algum dos filhos presentes não recebeu o que gostaria, ou como gostaria.
da sua mãe. Mas, gente, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você, mamãe, aproveitar e demonstrar o quanto você ama, o quanto você se importa. Eu sei que, às vezes, algumas, assim como a minha, tem um jeito de demonstrar que a gente precisa entender as entrelinhas. Às vezes, a Noela desenhando um coração, dando um beijo. Às vezes é só o ato de proteger. Esses dias eu estava assistindo um dos vídeos que está circulando nas redes sociais. Não sei se vocês, são meus irmãos, já viram esse vídeo. E aparece como os filhos veem as mães. Aparece um filho com uma mamãe elefante, aí um outro com uma mamãe leoa. Ou seja, os filhos, às vezes, eles veem as mães como feras protetoras. E às vezes é essa a maneira, é essa a forma que algumas delas demonstram. Nem todas são sensíveis, né? Isso não quer dizer que ela não ama. Você não quer dizer que a nossa mãe não nos ama. E tem outras, claro, que passaram por uma história tão complexa, tão difícil, que realmente não conseguem demonstrar o amor que sentem por nós. Então eu gostaria de iniciar o nosso culto de hoje convidando você, se você estiver com ela aqui, se você não estiver com ela aqui, eu convido você a fazer algo, porque eu sei que algumas das minhas irmãs e alguns dos meus irmãos já não estão mais com sua mamãe, porque está com o Papai do Céu, mas ainda assim separe um tempo para agradecer a Deus pelo tempo que ela passou com você, porque ela passou um tempo com você. Tá? E você que tem a sua mamãe hoje, os esposos também façam isso. Eu queria iniciar, se você já fez, não justifique, né? Não, pastor, eu já fiz isso hoje. Faça de novo, nunca, como eu disse, nunca perca a oportunidade. Separe um momento agora, una sua mão com sua mãe, e eu gostaria de orar com você, tá bom? Pelo seu lar, pela tua vida, pela família que Deus te deu, pela mãe que representa o pai que às vezes você não tem no momento, tá? Vamos ficar de pé, por favor. Fique de frente, filho, para sua mãe, você, papai, junte a família, né? Nós pais precisamos também fazer nosso papel. Se você não está com a sua mãe de sangue, mas tem alguém que representa, aproveite, vá lá, tá bom? Se você tem mais de uma mãe aqui, como nós na igreja costumamos adotar mães, glória a Deus por isso, junte as suas mães. Se tem mais de uma, junte ela, porque você é um abençoado. Porque tem alguns que queriam ter pelo menos uma. Tá bom? Vamos orar hoje à noite. Filho, vamos orar pelas mamães. Vamos agradecer pelas mamães. E mamães, agradeça pelo filho que Deus lhe deu. Nós tentamos acertar e temos dificuldade. E nós precisamos da senhora para nos ajudar a entender melhor muitas coisas. A gente às vezes cresce, mas não tem toda a vivência, toda a experiência, toda a maturidade que você tem. E se você é uma mãe cristã, eu tenho certeza que você tem muito para compartilhar com os seus filhos. Oremos. Paizinho querido, boa noite, Senhor. Nesse momento eu te convido a estar conosco. E eu quero iniciar agradecendo. Que cada um dos meus irmãos, dos nossos amigos, dos nossos convidados que estão aqui possam fazer a mesma coisa. E Pai, se tem alguém que está sentindo um aperto no peito por não ter a sua mãe, conforta essa pessoa, Senhor. Que ele possa lembrar, que ele possa ser grato, que ela possa ser grata também pelos dias que tiveram. Que possa, Senhor Deus, entender que o Senhor sempre prepara alguém para estar ao nosso lado quando o Senhor recolhe alguém que nós amamos. Eu também tenho aprendido isso, Senhor. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes o filho assume esse papel. Muitas das vezes, Senhor Deus, é um irmão em Cristo que o Senhor coloca no nosso caminho, meu Deus. E na noite de hoje, Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa proteger cada mamãe que aqui se encontra. Senhor, muitas delas têm enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades. Algumas já estão com o peso da idade, Senhor Deus, em seus ombros. Algumas têm problemas já de saúde, meu Deus. Mas que elas possam continuar, Senhor Deus, principalmente firmes contigo. Te buscando, te procurando, Senhor Deus, porque o Senhor tem sempre sido o nosso sustento, o nosso apoio, a nossa orientação, o nosso caminho.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela mãe que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, que nos adotaram, que têm cuidado da gente. Obrigado. E eu particularmente quero agradecer pela minha mãe que não está aqui, pela minha sogra que também é como uma mãe para mim, Senhor Deus. E por aquelas irmãs em Cristo que, apesar dos meus cabelos grisalhos, Senhor Deus, me tratam como se fossem seus filhos. Obrigado por elas também, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, na noite de hoje, se houver alguma das minhas irmãs e das mamães enfermas, Pai, que Tu possa colocar suavemente Tuas mãos sobre a saúde de cada uma delas, meu Deus. E que Tu possas restaurar. Permite, Senhor, que nossas mamães passem o máximo de tempo possível conosco aqui na terra, para que haja tempo de alguns de nós nos arrependermos e consertarmos, ajeitarmos nossas rebeldias, e que elas também, Senhor, possam entender que o Senhor colocou elas em nossas vidas, para que elas cuidassem de nós, e que assim, Senhor Deus, elas façam. Na noite de hoje, que Tu possa despertar, se tem alguma mãe que tem dificuldade, desperta o instinto materno, Senhor Deus, para que famílias saudáveis, famílias abençoadas, protegidas, Senhor Deus, estejam aqui na noite de hoje, e elas possam sair daqui com seus lares transformados, restaurados, Senhor Deus, pura e simplesmente porque Te buscaram, Te procuraram através de uma oração na noite de hoje. E o Senhor é fiel conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor tem cuidado de nós, e às vezes nós nem percebemos. Obrigado por hoje à noite, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou aproveitar e vou dar um outro conselho para você, se hoje não deu tempo. Ainda tem um pouquinho de tempo no dia de hoje para você comer um sanduíche com a sua mãe. Não sei se ela come um sanduíche, comer um cachorro quente, comer uma pizza. A dona Sandra, por exemplo, viu, Delvin? Se você der uma batatinha frita para ela, ela já fica muito feliz, né? Se você der uma pipoca doce para ela, ela fica muito feliz. Então, às vezes, filhos, a gente não precisa ter muito para alegrar o coração das mães. E a nossa reflexão está lá em Mateus capítulo 15, dos versos 21 ao 28. A tradução é Almeida Corrigida Fiel, caso você queira acompanhar. Senão, só anota para depois você ler na sua casa. Tá? E eu vou ler aqui para você essa passagem. Mateus capítulo 15, do 21 ao 28. E eu quero compartilhar uma ou duas lições com você nesse texto. Baixa só mais um pouquinho, Vinícius. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. E partindo Jesus daqui, foi para partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, os discípulos de Jesus falaram ao Senhor, enquanto uma mulher clamava a ele por ajuda, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Gente, não tem melhor retrato de uma mãe do que essa. Senhor, socorre-me. Só que o socorro não era para ela, tá? Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o versículo 28 diz o seguinte: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé.
Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Eu não vejo, para a noite de hoje pelo menos, um melhor exemplo para a gente refletir sobre mãe. Um exemplo de mãe, um retrato de mãe, como uma mãe age, uma mãe, principalmente uma mãe que ouve falar de um homem por nome Jesus que é capaz de restaurar a saúde da sua filha. Uma mulher que tem fé em Jesus Cristo. Tá? Eu queria convidar você mais uma vez para a gente orar brevemente e pedir entendimento do Senhor, tá bom? Oremos. Paizinho querido, na tua presença, mais uma vez eu louvo e agradeço e te convido para ministrar os nossos corações. Fala principalmente ao coração da mamãe que está aqui presente e também aos nossos corações de nós somos filhos. Que nós possamos, Senhor, entender o valor, a importância de cada mãe. E que as mães que estão aqui, Senhor, possam sair daqui com uma decisão no coração. Aquelas que ainda não têm e aquelas que já têm com uma convicção maior ainda no coração de que Jesus é importante na nossa vida, no nosso lar, na vida dos nossos filhos. Que assim seja. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então aqui a gente vê uma situação, eu não vou entrar muito no mérito teológico aqui, tá bom? Mas de uma mulher que está passando por uma situação. Ela deixou sua filha em casa, sua filha está enferma e ela estava à procura de uma solução. Tá? Quando a gente ouve falar de problemas espirituais, a gente não encontra a solução na medicina. Tá? E aquela mulher ouviu falar do homem que se dizia filho de Deus, e ele era o filho de Deus, e não deixou de ser o filho de Deus, e que ele poderia reverter a situação do que acontecia com a filha dela. Tá? O texto não fala quantos quilômetros, mas imagina-se que aquela mulher andou muito em busca de uma solução para o problema da sua filha. Né? Há algum tempo atrás, e geralmente no Dia das Mães, eu sempre cito a minha mãe porque me lembrou muito da minha mãe essa passagem. Quando eu passei mal com falta de ar, quando eu era asmático, minha mãe andou de um bairro para o outro, um lugar muito distante, cerca de 20 minutos para uma senhora, tá? 20 de ida e 20 de volta, mais ou menos 20 a 30, somente para comprar uma bombinha, porque eu estava passando mal, desmaiando, não conseguia nem me levantar. Tá? Então eu me lembrei da minha mãe nessa situação. Quando eu estive com a minha sogra, né, eu vi mais uma vez como é que estão as mães. A mãe da dona Sandra estava passando mal numa das noites que nós estivemos por lá, e ela passando mal, não querendo nos incomodar, mas só que eu na casa dos outros não sei dormir direito, e eu percebi que tinha algo acontecendo, e aí eu fiquei acordado, né? E aí eles queriam sair, ela e o pai da dona Sandra de mansinho, para não nos incomodar. Aí eu disse: Sandra, sua mãe não está bem. Mas ela estava preocupada, porque como hóspedes, ela não queria nos dar trabalho, não queria nos dar preocupação. E quando ela saiu, né, nós nos levantamos, e nós estávamos num lugar distante, interior, longe da cidade, e ela me abraçou, e eu aproveitei para orar com Dona Ana, e graças a Deus ela está bem, graças a Deus, e também está se cuidando. Aproveitei e dei um puxão de orelha da minha sogra, né, através da minha esposa, dei o recado, porque a minha sogra, ela gosta de se alimentar pela madrugada. Não sei se tem mamãe que faz isso aqui. A minha sogra é aquela mulher que ataca a geladeira de madrugada e fica comendo de madrugada. Ela acorda, aí vai lá, belisca uma coisa, depois acorda. Mais ou menos umas 2, 3 vezes, não é, dona Sandra? Ela costuma ir lá beliscar uma coisinha, às vezes uma coisinha pesada. Tá? E eu disse: olha, um dos problemas que a senhora tem em relação ao que a senhora está sentindo tem a ver com essas paradinhas, essas levantadas de manhã para comer, de madrugada para comer. E ela me ouviu, graças a Deus, e eu pude perceber mais uma vez o quanto Dona Ana se preocupa, a mãe da Sandra, a minha mãe se preocupa. E, gente, eu sempre tive dificuldade de entendimento com a minha mãe, né? Isso antes de eu me tornar cristão e eu casar, é claro. Eu sempre tive dificuldade de me entender com a minha mãe. Minha mãe era muito ríspida, minha mãe era muito dura. Então, Deus sabe o que faz e a distância ajudou. Tá certo? A minha mãe também a se tornar um pouco mais maleável, um pouco mais flexível. E da mesma forma, eu percebi que
toda a rispidez da minha mãe era uma forma dela demonstrar amor por mim, tá? E quando eu olho esse texto de Mateus capítulo 15, eu vejo uma mulher que demonstra amor, preocupação e cuidado com a sua filha, né? Ela está aflita, essa personagem, essa mulher, ela está aflita, essa mulher cananeia. E quando ela percebe que a filha dela está em uma situação, tem um quadro espiritual que ela não tem como ajudar, ela vai em busca de quem? De Jesus Cristo. E é interessante porque muitas das vezes mamães têm problemas em casa, problemas de relacionamento com seus filhos. O mundo de hoje, quem é mamãe sabe disso, e o papai também. O mundo de hoje está muito difícil porque nossos filhos, eles estão sendo educados pelo mundo. Na maioria das vezes nós temos a necessidade de deixar nossos filhos começar a trabalhar cedo, às vezes precisa estudar, às vezes o próprio pai deixa-o lá, tá? E aí tudo dificulta mais para as mamães. E é interessante porque esse texto ele mostra que quando se passa por uma situação, seja ela espiritual ou não, todos nós deveríamos lembrar que existe um pai, em primeiro lugar, um pai que é acima de todos os pais, mas que também representa uma mãe, e é Jesus Cristo, é Deus, tá? E eu fico pensando, a partir do momento que a minha mãe, nós tínhamos problemas familiares, a partir do momento que a minha mãe entregou a vida para Jesus Cristo, o nosso lar, ele mudou. Gente, foi uma transformação assim, por completo, foi uma restauração, né? Nosso lar tinha problemas financeiros, tinha problemas espirituais, tinham vários problemas, mas a minha mãe ouviu falar, como essa mãe cananeia, aquela mãe ouviu falar de um homem que era considerado filho de Deus, e quando a minha mãe procurou esse homem, e ela colocou diante desse homem, que é o homem que eu creio, o homem que hoje em dia eu amo, que eu entreguei minha vida, a nossa situação mudou totalmente. Por quê? Porque aquela mãe, viu, mamãezinha, a senhora que está presente hoje, aquela mãe entendeu que é necessário qualquer mãe procurar Jesus. É importante. Às vezes a gente tenta soluções, várias soluções. Eu já vi mamães que tentaram vários tipos de soluções para resolver situações aparentemente complexas dentro do seu lar e não conseguem. Por quê? Porque esquecem que existe alguém que se importa com seu filho, que se importa com seu lar, que se importa com a sua casa, que se importa com a sua família, e esse alguém é Jesus Cristo. Só que, vejam bem, quando a gente vê o episódio dessa mãe que aconteceu com ela, a gente percebe que essa mãe ela não ficou em casa. Ela não ficou em casa. Às vezes a gente olha hoje em dia e vê que muitas mães ficam em casa esperando, né? Não, já ouvi falar desse Jesus, eu vou rezar esse Jesus, eu tenho fé nesse Jesus. Mas essa mãe ensina uma coisa muito importante, que quando uma mãe entende que Jesus é real, que Jesus existe, ela procura Ele, ela se aproxima dEle, e ela pede Ele, ela conversa com Ele, ela busca Ele, ela tem um encontro com Ele, e convida Ele, pede a Ele: olha, Senhor, cuida dos meus filhos. Foi a primeira coisa que eu fiz quando Dona Sandra teve os primeiros sinais, né, que ia ser mamãe. A gente sempre tirava um tempo, eu colocava a minha mão na barriga da Dona Sandra, por muitas vezes eu orava. Mas desde sempre, tanto Dona Sandra como eu, nós oramos pelo futuro do Delvi. Tá? Eu não sei o que o Delvi vai escolher para ele. Ele tem Jesus na vida dele, já aceitou Jesus Cristo. Mas eu não sei que caminho ele vai escolher. Se é o caminho do pai dele, se é um outro caminho, eu não sei. O único caminho que eu desejo como pai, e que a mãe dele, de comum acordo comigo, deseja, é que ele sempre permaneça nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, para que ele seja sempre liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Delvi deu, né, os primeiros sinais, lá estava informação, eu já orava e a mãe dele também orava, nós orávamos pelo Delvi. Mamãe, é importante que a senhora lembre disso sempre. Ore sempre pelo seu filho. Se ele está bem, ore e agradeça a Deus. Se ele não está bem, ore e peça de Deus para que ele fique bem. Se ele está passando por problemas psicológicos, ore, procure o Senhor Jesus Cristo e entregue. Se ele está passando por problemas espirituais, e muitas das vezes acontece,
nossos filhos enfrentam problemas espirituais porque o inimigo, ele tem interesse na vida dos nossos filhos. Mamãe, o inimigo tem interesse na vida do seu filho, não importa se ele é pequeno, médio ou grande, se ele já é um adulto. O interesse do diabo é destruir a vida dos seus filhos, é destruir o seu lar. Siga o exemplo dessa mulher cananeia. Procure Jesus e creia. Creia que Ele pode, que Ele vai. Se você realmente entregar nas mãos sobre o cuidado dele, Ele vai fazer uma transformação, Ele vai fazer uma mudança. Ou então, se está tudo bem, que Ele vai continuar protegendo e livrando o seu filho do mal. Todos os dias, a gente ora pela vida do nosso filho. Tanto Dona Sandra como eu. Eu não sei se existe aqui alguma outra mamãe como a Dona Sandra. Talvez a Grace, né, que a gente conhece um pouquinho mais. Dona Sandra diz que é durona, né, Dona Sandra? Ela não demonstra para o Delvin que ela é sensível com ele. Né, daí ele fica fazendo charminho com ela. Mamãe, eu sei que a senhora me ama. Mamãe, eu sei que a senhora dá uma de durona, mas um dia, né, se eu tiver uma namorada, a senhora vai ficar aperreada sentindo a minha falta. E no final das contas, apesar dela demonstrar uma dureza, ela realmente ama o Delvin. Tá? Ela ama o Delvin, ela se preocupa com o Delvin. E mais uma vez, o que isso tem a ver com essa história da mulher cananeia? É muito importante que se entenda. Essa mulher está aqui para dar o exemplo de uma mulher que procura Jesus porque ela tem um filho e ela quer a participação de Jesus na vida dos filhos dela. Nesse caso, na vida da filha dela. Essa mulher, ela procurou Jesus numa situação que já não tinha outra solução. Mamãe, você não precisa procurar Jesus somente quando estiver no extremo, quando não tiver uma outra solução. A melhor coisa que qualquer mulher que a mãe faz é pegar os seus filhos, apresentar ao Senhor como um dia eu fiz. Hoje em dia eu apresento as crianças, mas o meu filho eu apresentei ao Senhor, nós apresentamos, nós consagramos o nosso filho ao Senhor. Eu tenho plena convicção que o inimigo tem interesse nas filhas do Seilton, nos filhos do Emerson. Pode repreender daí em nome de Jesus. Nas filhas do Neu, da Grace. Querem oferecer outras propostas, mas você que é mamãe, principalmente você que é mamãe, você precisa tomar uma atitude de mostrar para os seus filhos o caminho do Senhor Jesus. Não espere chegar um momento como esse. Graças, né, ao Senhor Jesus, a presença dele, ela teve conhecimento dele e ele deu para ela aquilo que ela tanto esperava, que era o milagre. Mas e se de repente acontecer de você procurar tarde demais Jesus Cristo? Esses dias aconteceu um episódio, viu, Delvin? Eu vou pedir sua permissão, tá? Daí de onde você está, com o Delvin. E mais uma vez a importância do porquê nós devemos procurar Jesus, porque muitas das vezes a gente não vai estar presente. Mamãe, muitas das vezes a senhora não vai estar presente para proteger o seu filho. Mamãe, quantas mamães amam o seu filho de verdade? Levanta a mão aí, que não tem vergonha de demonstrar isso. Por mais que às vezes ele seja rebelde, né, cabeça dura, e ela também. Amém. Nem sempre as senhoras vão estar presentes na vida deles. Mas Jesus, ele tem essa capacidade de estar onde a senhora não está, de ir aonde a senhora não vai. Esses dias o Delvin disse: papai, o senhor não pode contar para a mamãe, né? Papai, o senhor não pode contar para a mamãe. Mas eu disse: eu não posso esconder as coisas da sua mãe, filho. Ela é minha esposa, você me conta, mas uma hora eu vou ter que contar para ela, tá? Porque a sua mãe se importa, se preocupa com você. E pode deixar que eu trato com ela. Não, mas ela vai ficar preocupada, ela vai isso, ela vai aquilo. Eu disse: ela é sua mãe. Não foi, filho, nós conversamos, ela é sua mãe. Papai, quase eu perdi minha vida esses dias. Eu disse: como assim? Já fui eu, né? Como assim? A gente saiu outro dia, estava conversando. Como assim, Delvin? Delvin, ele começou a trabalhar esses dias e ele chega tarde, né? E ele vem de ônibus, porque aquilo que eu prego aqui eu coloco na prática. Eu estou ensinando, ele precisa trabalhar, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa
aprender a caminhar sozinho. Precisa aprender a pagar as contas dele. Só que ele já está fazendo conta muito cedo. Mal começou a trabalhar, o menino já tem mais vida do que eu. Enfim. Aí o que acontece? O Delvi sofreu uma tentativa de assalto e como ele não quis entregar o que pediram dele, ameaçaram ele com faca. Aí ele meio aflito assim para me contar. E eu creio que o Senhor Jesus, eu não vou entrar muito em detalhes, vocês podem depois conversar com ele. Jesus Cristo, eu não estava lá, mas Jesus Cristo estava, porque eu ouvi isso, né? Deu vontade de dizer, você não vai mais trabalhar mais não, vai para cá. Porque pai e mãe se preocupa, né? Mas, não, eu decidi que ele tem de aprender, e o Senhor, se eu não confio no Senhor, se a mãe dele não confia no Senhor, e enfim, por algum milagre, a pessoa que ameaçou ele de morte lá, se ele não entregasse o celular, se ele não entregasse o que ele tinha, ele ia furar ele. Ele olhou para a cara dele, assim como às vezes a gente olha e antipatiza ele, disse, vai-te embora, vai, cara. Eu creio que foi Papai do Céu. Disse, vai-te embora. E graças a Deus o missionário Delvi teve mais uma oportunidade, mas porque nós não esperamos o assalto acontecer para entregar a vida do nosso filho, procurar Jesus Cristo, para pedir, Senhor, cuida do nosso filho. A gente já fez isso, a gente faz isso todos os dias. Todos os dias quando ele sai, eu olho para ele, a mãe dele também, e disse, ei, cadê a bênção? Isso aqui é importante, eu quero que você saia de casa com a minha bênção, filho. A mãe dele, filho, eu quero que você saia de casa com a minha bênção, com a minha proteção. Deus me pôs como autoridade sobre sua vida, eu quero desejar o seu bem, eu quero desejar que o Senhor te guarde na tua volta. Então, mamãe, é importante que a senhora entenda que nesse texto tem muitos princípios e muitas lições, e uma das principais dela é que essa mulher entendeu que Jesus faz diferença na vida dos filhos, e que às vezes é necessário insistência da sua parte, que você realmente demonstre que você se importa, que você ama os seus filhos, porque às vezes, pelas atitudes, pelos comportamentos dos filhos, o Senhor, Ele costuma rejeitar, porque tem filhos que são muito rebeldes, mas o Senhor, quando Ele percebe o seu joelho dobrado, a sua paixão, o seu amor, por aquilo que o Pai entregou para você cuidar, porque filhos são presentes de Deus, Ele também olha pelo seu filho, pela sua filha, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Ele olha dentro de você e sente isso, e Ele age, Ele opera, mas às vezes é necessário que você, além de procurar Jesus, você insista e demonstre que realmente você crê nele. Por isso, na noite de hoje, eu queria reforçar isso no seu coração. Você tem feito isso, mamãe? Você tem procurado Jesus? Você tem entregue seus filhos sobre o cuidado, as suas filhas, sobre o cuidado do Senhor Jesus? Olha, eu nunca, durante toda a minha vida, e eu sou novinho, eu vi tanto interesse do inimigo na vida dos jovens. Quando eu olho hoje para o ministério que Deus me deu, o ministério jovem, eu vejo que muitos jovens estão distanciados, muitos se afastaram por seus motivos pessoais, mas muitos deles acabam esquecendo do que? De que é importante eles terem uma família em Cristo e terem Cristo na sua vida. Muitos eu procuro e converso, não, eu ainda tenho Jesus. Você tem Jesus? Então você está cultuando em algum lugar? Você está reunindo com família em Cristo? Porque quem tem Jesus tem uma família em Cristo, porque Jesus, Ele é o Senhor de muitos filhos. Então Ele nos dá muitos irmãos de presente. E família precisa se reunir. E o dia dos filhos do Senhor se reunir é no dia do culto. E quando eu olho hoje para o nosso ministério jovem, não só aqui em muitas igrejas, a gente percebe que muitos jovens estão distantes, estão afastados. Talvez seja culpa do pastor, pode ser. Mas se você, mamãe, luta pelos seus filhos, acredite, ele vai permanecer nos caminhos do Senhor. E é esse o desejo do Senhor, que mamãe ensine, não só o papai, mamãe e papai ensine o filho no caminho que deve andar. E quando o texto do Velho Testamento fala isso,
Ele está dizendo acerca dos caminhos de Deus. Então, na noite de hoje, eu queria convidar você, mamãe, a refletir nisso, a pensar nisso. Tá? Aquela mamãe discerniu que a filha dela tinha um problema. Aquela mamãe identificou qual era o problema. E aquela mamãe foi em busca de um tratamento para aquele problema. Olha só, ela discerniu, ela identificou o problema. Tá? Ela percebeu o que era o problema. E ela foi em busca do tratamento para o problema da filha. E ela não desistiu. Muitos pais e mães, mas eu quero principalmente você, mãe, porque foi de você que veio o seu filho. Foi você que sofreu dores. Não desista, por mais que qualquer outra pessoa incentive você. Eu digo, não tem mais jeito não desista do seu filho. O Senhor pode fazer milagre, Ele pode restaurar a vida do viciado, Ele pode trazer de volta para a casa de Deus, Ele pode curar. E acima de tudo, Ele pode proteger as suas filhas e os seus filhos. Principalmente nesse tempo que o inimigo está muito interessado em destruir a vida dos filhos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Quantas e quantas crianças não têm mais nem certeza se são ele ou se são ela hoje em dia? Pensa bem nisso. Eu queria na noite de hoje orar com você, mamãe, mais uma vez. E agora só com você, mamãe. Conversa com Jesus Cristo. Procura Ele, busca Ele, faz um compromisso com Ele de a partir de agora, a partir de hoje. Dizer, Senhor, eu quero fazer como uma mulher cananeia. Eu quero me aproximar de Ti. Eu quero conversar contigo. E eu quero Te convidar para ela operar um milagre, um cuidado na vida dos meus filhos, uma proteção. Por mais que eu esteja ausente, Senhor, que o Senhor possa acompanhá-los, porque eu os amo. E eu sei que foi o Senhor que me deu ele, que me deu ela. Eu creio em Ti. Eu confio em Ti. E se o seu filho, a sua filha estiver passando de repente por um problema espiritual, um problema psicológico, que isso tem crescido muito, creia. O Senhor pode fazer um milagre, uma mudança, uma transformação, uma restauração. Que Deus abençoe seu lar. Oremos. Paizinho querido, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que nenhuma das mamães que estão aqui presentes hoje possa sair sem conversar contigo. Sabe, às vezes, a gente pensa que está tudo bem. Mamãe, às vezes a gente pensa que está tudo bem. Mas nem sempre a senhora vai estar como uma águia, cuidando do seu filho. Vai ter momento que ele vai estar longe, ela vai estar longe, vai ter horários que não vai estar sob os seus cuidados. E acredite, Jesus quer cuidar da vida do seu filho, mas é importante que você procure Jesus Cristo primeiro. Que você traga a sua família, os seus filhos para próximo de Jesus. Que você converse com Jesus sobre o que está acontecendo com a sua filha, com o seu filho. E diga para ele, Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Faça como uma mulher cananeia, se ajoelhe se for necessário agora, nesse momento, nesse instante. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, crê que assim como Ele operava milagres, Ele ainda opera hoje em dia. Se você entende a importância, o valor que a sua família tem, aproveita esse momento, conversa com o Senhor, mas em primeiro lugar busca Ele para você, diz, Senhor Jesus, eu quero estar contigo, eu creio em Ti, eu quero Te entregar, Senhor, o meu lar, a minha família, a vida dos meus filhos, Pai querido. Senhor, nós temos vivido dias incertos, meu Pai, mas eu creio que se o Senhor se fizer presente, tudo vai ser mudado, tudo vai ser diferente. Fala com o Senhor. Entrega na mão do Senhor. Demonstra que você é uma mulher de Deus, uma mãe que crê no Senhor Jesus, que crê no Pai, que crê em Deus. Às vezes é necessário dobrar os joelhos, às vezes é necessário persistência. É necessário demonstrar a sua fé.
E mais uma vez, nem sempre as coisas vão estar sob controle, sob o seu controle, mas o Senhor é capaz, Ele pode estar cuidando de tudo para você. Ele pode cuidar de você e Ele pode cuidar dos seus filhos. Assim como aconteceu com Delvis, se não for o Senhor, quem é que vai guardar no seu lugar? Pensa nisso. O Senhor te trouxe aqui hoje para falar com você sobre isso. Se você ama seus filhos, suas filhas, conversa com o Senhor. Talvez na noite de hoje, o desejo do Senhor é que você diga para Ele: Senhor Jesus, eu quero voltar para Ti, eu quero me reconciliar contigo, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero ser eu, Senhor, a referência para os meus filhos. Eu quero mostrar para os meus filhos o Teu caminho. Eu quero tomar a decisão para que eles sigam o meu exemplo também. Eu não sei, Deus está falando com você, se for o caso, na noite de hoje, se você quer fazer isso, quer se aproximar de Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus. Aí onde você está, é só ficar de pé, eu oro com você, vai ser a maior satisfação, a maior alegria para mim. E eu tenho certeza que vai haver festa no céu, porque a gente aprende que o Senhor fica feliz e tem festa no céu quando a gente toma uma decisão de entregar a nossa vida para Ele. E talvez a vida dos seus filhos dependa da sua decisão. Pai querido, mais uma vez, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por essa noite e por essa palavra. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Pela decisão da mulher cananeia, o Senhor disse a ela: grande é a sua fé. E ela recebeu a vitória, a libertação da filha dela. Glória a Deus por isso. Se na noite de hoje você que é mamãe está aqui hoje e quiser conversar comigo após o culto para eu orar com você, eu vou estar à disposição, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos para os nossos avisos. Obrigado. E aí, meus queridos, tudo bem, gente? Dia 21 de maio vence a terceira e última parcela do propósito de construção de uma das calçadas laterais da igreja. Lembre-se que contamos com seu apoio e com a sua ajuda. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado e juntos iremos conseguir. Que o nosso Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre cada pessoa, que no pouco ou no muito tem sido generoso e nos ajudado na conclusão de mais esse projeto. Um forte abraço de seu pastor, amigo e irmão em Cristo, Moisés Monteiro. Olá, pessoal! O Culto Kids está de volta e agora em um novo horário. Às 18h30, durante o culto da família. Traga o seu filho e venha aprender mais de Deus. Todos os domingos temos uma equipe nota 10. Eles vão cuidar e ensinar seu filho a amar e a obedecer o nosso Senhor Jesus. Então, está combinado. Todos os domingos, às 18h30, na IBCL Roraima. Olá, meu irmão em Cristo. Domingo chegou e você já sabe, não é? Temos o culto da família, onde você é sempre muito bem recebido. Um culto para pessoas de todas as idades, com louvores para a adoração do nosso Senhor. E o mais importante, uma palavra edificante para toda a sua família. Ocorre todo domingo às 18h30. Venha nos conhecer e traga sua família. Olá, queridos irmãos. Dia de quarta-feira, às 20 horas, acontece o nosso encontro de grupo de amizade. Separamos esse momento para adorar ao Senhor através de lindos louvores, orar uns pelos outros, sermos edificados pela palavra de Deus, agradecer as bênçãos recebidas, animarmos uns aos outros. Nós também compartilhamos um delicioso lanche. Então, fica a dica! Venha você também fazer parte do nosso grupo de amizade. Pessoal, só lembrando que os nossos cultos estão gravados e todos estão disponíveis lá no site da igreja ou no grupo da igreja, tá bom? Caso você queira assistir depois. Vamos agora
para um momento muito especial, tá? Antes de ir lá para os nossos convidados. Na verdade, vamos logo para os nossos convidados, ver se tem alguém visitando, e também eu queria saber dos aniversariantes. Tem alguém visitando pela primeira vez o nosso culto da família? Você não tinha vindo antes, está vindo pela primeira vez? Só para a gente ter a alegria de conhecer você, temos uma convidada. Tem mais alguém? Mais alguma pessoa? Ok. Gente, vamos oferecer, para não alongar muito o nosso carinho para a nossa convidada. Levante sua mão, você que está aí atrás, por favor. Está ali, ó, ali atrás, nossa irmãzinha. Quem puder ir lá, dar uma boa-vinda, um abraço lá nela, tá? Nosso nome, em nome da igreja, eu agradeço. E nós queremos, como família em Cristo, oferecer o nosso carinho para a senhora também, tá bom? Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre, Jesus te ama, nós também. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre, tá bom? É um prazer recebê-la. Temos aniversariantes essa semana, gente? Eu queria convidar os aniversariantes para vir aqui no palco, por favor, tá bom? Vai estar aqui também em cima. Queria convidar nossos aniversariantes a vir aqui, por favor, para nós desejarmos muitos anos de vida, muita felicidade, muita saúde para você. Bota no lugar que vai cansar você. Pode vir. Vamos lá, ficar de pé mais uma vez. 1, 2, 3. Muitos bens pra você. É minha alma quem diz que Jesus te abençoe e te faça feliz. Mais uma vez. Muitos bens pra você. É minha alma quem diz que Jesus te abençoe e te faça feliz. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, Seilton. Vamos ao sorteio. Nós temos aqui algumas lembrancinhas simples e de coração. Quero agradecer aos nossos irmãos que doaram as lembrancinhas. Todo ano tem algum irmão que procura a gente para doar uma lembrancinha para você que está visitando. Não tem para todas esse ano, mas nós vamos sortear. E que Papai do Céu abençoe que você leve essa lembrancinha de recordação, tá bom? Pegue seu númerozinho, já deixe fácil. Eu vou sortear 2 números seguidos. Aí você já vem para cá para não ficar muito longo o culto, tá? Aí vem uma aqui para a gente bater a foto, a outra guarda ali, tá bom? A gente vai fazer a entrega. Primeiro número. Caiu o segundo número, Sandra. Já tem 2, então. Esconde aí. Já caiu. Esse daqui é para frente, já quis ir junto. Vamos lá. Queria convidar a mamãe de número 12. Se a senhora estiver presente. Mamãe de número 12. Vem aqui na frente, por favor. E aguarda aqui na frente. E também, Dona Sandra vai conferir a mamãe de número... Caiu na sequência, gente. 13. Mamãe de número 13. Vem aqui na frente para a gente bater uma fotinha. Gente, olha só. Cadê o Gessivaldo? Não parece uma bonequinha, né? Venha, Dona Ana. Fica aqui do ladinho dela. Dona Sandra, cadê a lembrancinha? Gente, é simples, mas é de coração, tá bom? Vamos lá para mais 2 números. Deixa eu sacudir, que as mamães geralmente pedem, sacode, pastor, sacode, né?
Vamos lá. Primeiro número, mamãe de número 21. Por favor, vem aqui conosco. Mamãe de número 21. Vou sortear mais um. Mamãe de número 26. Mamãe de número 26. Tá aí a mamãe de número 26? Ó, pode vir, mamãe, por favor. Vixe, perdeu o número. Que mamãe bonita, Ceito. Vamos lá para mais duas mamães. Mamãe de número... Gente, não sei porque tá vindo 22. Né? Eu tô mexendo lá, mas tá vindo 22. 22. Gente, eu tô mexendo esse negócio, mas é pra ser você. Fazer o quê? É pra ser você. Mamãe de número 23. Mamãe de número 23. Aqui, ó. Vamos pro próximo. Como é que é, gente? A balança é caixa. Eu acho que essa caixa tá pequena, gente. Eu sinto que as coisas estão do mesmo jeito aqui dentro. Tá, vamos lá. Agora eu vou mexer aqui com o dedo. Mamãe de número 11. Mamãe de número 11. Vou sacudir mais um pouco, gente. Parece que funcionou. Você faz assim, dá uma voltinha, joga para um lado, joga para cima e para baixo, agora acho que vai. E aí você ainda mexe com a mão. Vamos lá. Mamãe de número 16. Mamãe de número 16. Enquanto a mamãe de número 16 chega, eu vou logo para a próxima, para não perder tempo. Mamãe de número 4. Mamãe de número 4.
Gente, perdão, é o último. Queria poder dar uma lembrancinha para todas as mamães, tá? Mas torce aí para você levar essa lembrancinha. Não esquece que tem um negócio ali fora para você lanchar também hoje. Vamos lá. Mamãe de número 5. Mamãe de número 5. Vamos lá. Gente, por hoje nós estamos encerrando. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por nós podermos estar aqui hoje, tá bom? Não saia correndo ainda, aguarde um pouquinho, vão organizar lá fora um pequeno lanche para todas as mamães, tá? Não sei se vai dar para todo mundo, prioridade é as mamães, tá? Aí você aguarda só um bocadinho, que já vai estar pronto, já estão organizando lá. Que Deus abençoe sua vida. Foi muito bom estar com você. Aproveita esse momento para falar uns com os outros, tá? Falem com nossos convidados, ok? Quem quiser fazer foto, aqui no painel, ó. Mamãe quiser fazer foto com os filhos aqui no painel, pode subir, pode ficar à vontade, tá bom?